Om Bhurbhuvah Swaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat. Om Shanti Shanti Shanti. Om Shri Sai Ram. Oferecemos nossas mais humildes reverências aos divinos pés de lótus de Bhagavan Shri Satya Sai Baba. Vamos continuar de onde a gente parou da última vez. As pessoas educadas hoje em dia perderam seus olhos de fé. Elas se tornaram cegas. Ninguém sabe por que razão e em que circunstâncias alguém alcançou qual nascimento, Janma. No entanto, é preciso desenvolver fé e determinação firmes em si mesmo. Sem essa firme determinação, o homem não pode executar nem mesmo uma pequena tarefa. Havia um pequeno pássaro chamado Titiba. Ele colocava seus ovos na praia. Mas, antes mesmo de chocar seus ovos, as ondas do mar os arrebatavam. Mais uma vez ele colocava seus ovos e novamente eles eram levados pelas ondas. Depois que esse processo continuou por algum tempo, o pássaro ficou muito desapontado e desesperado. Uma espécie de frustração e raiva também se desenvolveu nele. Mas o que o pequeno pássaro poderia fazer contra um oceano tão poderoso? No entanto, o pássaro estava determinado a esvaziar o oceano, para que as ondas não levassem seus ovos. Então ele começou a pegar pequenas gotas de água do oceano e a despejá-las em outro lugar. Para ajudar nesse processo, ele foi até Garuda, o veículo do Senhor Vishnu. Por recomendação de Garuda, o Senhor Vishnu derramou sua graça sobre esse pequeno pássaro. Finalmente, com sua graça, ele pôde conquistar o oceano. O oceano prometeu que dali em diante não faria mal aos ovos postos na praia por esse pequeno pássaro, Titiba. Onde está esse pequeno pássaro e onde está o oceano? Não há absolutamente nenhuma comparação entre os dois. No entanto, ele pôde conquistar um oceano tão poderoso com a graça de Deus. Portanto, nunca devemos dar espaço para decepção ou desespero. Por que essa fraqueza? Vou reler. As pessoas educadas hoje em dia perderam seus olhos de fé. Elas se tornaram cegas. Ninguém sabe por que razão e em que circunstâncias alguém alcançou qual nascimento, Janma. No entanto, é preciso desenvolver fé e determinação firmes em si mesmo. Sem essa firme determinação, o homem não pode executar nem mesmo uma tarefa pequena. Havia um pássaro chamado Titiba. Ele colocava seus ovos na praia. Mas, antes mesmo de chocar seus ovos, as ondas do mar os arrebatavam. Mais uma vez ele colocava seus ovos e, novamente, eles eram levados pelas ondas. Depois que esse processo continuou por algum tempo, o pássaro ficou muito desapontado e desesperado. Uma espécie de frustração e raiva também se desenvolveu nele. Mas o que o pequeno pássaro poderia fazer contra um oceano tão poderoso? No entanto, o pássaro estava determinado a esvaziar o oceano, para que as ondas não levassem seus ovos. Então ele começou a pegar pequenas gotas de água do oceano e a despejá-las em outro lugar. Para ajudar nesse processo, ele foi até Garuda, o veículo do Senhor Vishnu. Por recomendação de Garuda, o Senhor Vishnu derramou sua graça sobre esse pequeno pássaro. Finalmente, com sua graça, ele pôde conquistar o oceano. O oceano prometeu que, dali em diante, não faria mal aos ovos postos na praia por esse pequeno pássaro, Titiba. Onde está esse pequeno pássaro e onde está o oceano? Não há absolutamente nenhuma comparação entre os dois. No entanto, ele pôde conquistar um oceano tão poderoso com a graça de Deus. Portanto, nunca devemos dar espaço para decepção ou desespero. Por que essa fraqueza?
Airan, é linda essa história. E, pois é, né? A gente tem dificuldade em manter uma fé firme, né? Essa autoconfiança que o Baba fala aqui. É por causa da nossa mente, eu creio, né? Que é uma mente que a gente não tem o controle sobre ela e ela tem lá os seus altos e baixos, como o pássaro, né? Não tem uma mente assim, né? Como do ser humano, ele pode alcançar a graça. A gente precisa realmente, como o Baba diz aqui no começo do parágrafo, né? Recuperar essa fé perdida, né? E ter essa autoconfiança, não ter. Não é medo de decepção e fracasso. Outro dia eu estava escutando, não sei como é o nome lá do mestre, mas como o título da palestra dele me chamou a atenção, eu comecei a escutar. E aí ele estava dando um exemplo que era assim, né, sobre como que a gente dá. É sobre a nossa mente, né? Como é que a gente dá atenção a coisas que a gente não deve, né? Porque enfraquece-nos. E onde a gente põe a nossa atenção, né? Ali está a nossa energia, né? E aí agora esse texto me fez lembrar que ele deu um exemplo lá de por exemplo, uma pessoa vai abrir um negócio. Aí se você começa a ficar, mas e se eu falir, né? E se eu fracassar, que o fato de você já colocar esse tipo de pensamento, você está semeando essas sementes, né? As sementes do fracasso. A gente não tem que ficar pensando nada com relação a resultado, né? A gente tem que só fazer e pronto. Achei interessante que também ele falou o contrário, que é até diferente do que muita gente fala sobre manifestar as coisas, que eu nem gosto de dar muita ouvida a essas coisas, mas que é também se a pessoa ficar com pensamentos também com relação a, tipo, eu vou ganhar muito dinheiro, vou comprar uma casa, vou comprar um carro, vou comprar, né, vou não sei o quê, que aquilo também já atrapalha é, a manifestar, porque se considera que você já satisfez no seu cérebro aquilo. Então, na verdade, o que ele estava falando é de não ter expectativas, mas eu lembrei porque essa questão do fracasso, né, que o Baba fala aqui, para a gente não ter desespero, nem pensar nessas coisas. Temos que sempre pensar que em Deus, né? Afinal, nós somos instrumentos dele, ele que deu a ideia e ele que vai cuidar dos resultados. Nós só temos que nos ocupar e fazer o nosso dever, né? Aquilo que a gente acha que deve fazer. Sairão. Sairam. Ali no início, ele fala dos homens, das pessoas estudadas, né? Perderam a sua fé. Uhum. Isso daí me ocorreu, né?
dessa nossa tendência a querer estar sempre comprovando as coisas, né? E por isso a gente comprova, como ele falou, né? Também com a mente, né? Tudo dentro ainda dessa esfera mental. Então, aquilo que eu não consigo comprovar com a mente, eu acabo enjeitando. É como se aquilo ali não fosse, não fosse parte, né, daquele conhecimento ali que eu tenho. E pelo ego e pela vaidade, né, acaba que esse conhecimento acadêmico, esse conhecimento que vem do estudo, ele também faz parte de uma vaidade humana, né? Então, é como se ele fosse superior, né, aos outros. E então é interessante, né, que a gente, em português, usa esse nome, né, ensino superior. E o conhecimento que você tem da experiência, né, da vivência, ele vai ficando marginalizado e até preterido por essas pessoas que dão muito valor ao intelecto, né, mental, essa parte do conhecer, da comprovação. Então, acaba mesmo que a gente perde a fé nesse sentido, porque a fé ela não faz parte dessa linha de raciocínio, vamos dizer assim, né? Ela não é um raciocínio, talvez, né? E essa história que ele colocou, achei bem interessante, porque ele finaliza, né, falando não dar espaço à decepção ou desespero. Um pássaro não se desespera ali com a questão do oceano levando os ovos dele e não se fica decepcionado quando o seu primeiro esforço de levar umas gotinhas não resolve nada. Nem quando o seu segundo esforço não adianta, nem quando o seu terceiro esforço não adianta. Ele simplesmente continua fazendo. Ele não para refletir o que eu estou fazendo de errado, eu não vou conseguir desse jeito. Né? E ele continua, e eu acho que o fato dele continuar fazendo vai conduzindo ele até a buscar ajuda com Garuda. Né? Então, é interessante a gente pensar nessa história, né? de ser persistente. Né? Não é porque não conseguiu, não funcionou em uma tentativa, 2, 10, quantas forem, que não é o caminho. Né? O caminho é esse mesmo, a gente tem muita necessidade de estar certo, e isso eu acho que atrapalha muito o nosso desenvolvimento. Sairam. Será? Vou continuar então a leitura. Quem pode segurar uma lamparina de barro para aquele que resplandece com a luz de 1000 sóis? Quem pode decifrar a forma daquele que está além do alcance até mesmo dos devatas? Quem pode dar um nome para aquele que se move em todos os seres vivos? Quem pode oferecer pratos deliciosos para aquele que contém todo o universo em sua barriga? Quem pode banhar aquele que se move em todas as águas do mundo? Você não deve dar espaço para essas dúvidas e fraquezas. Você deve executar sua tarefa com fé inabalável e confiança de que o mesmo Senhor que está permeando todo o universo está residindo no templo do seu coração. Você deve ter coragem e confiança para dizer: ó Senhor, é dito que você permeia todo o universo como o mais minúsculo dos minúsculos e o mais poderoso dos poderosos. Anoraneyan Mahato Maheyan. Mas você também reside em meu pequeno coração, em um espaço de meia polegada. Com essa firme determinação, fé e confiança,
você pode facilmente alcançar a divindade. Vou reler. Quem pode segurar uma lamparina de barro para aquele que resplandece com a luz de 1000 sóis? Quem pode decifrar a forma daquele que está além do alcance até mesmo dos dévatas? Quem pode dar um nome para aquele que se move em todos os seres vivos? Quem pode oferecer pratos deliciosos para aquele que contém todo o universo em sua barriga? Quem pode banhar aquele que se move em todas as águas do mundo? Você não deve dar espaço para essas dúvidas e fraquezas. Você deve executar sua tarefa com fé inabalável e confiança de que o mesmo Senhor que está permeando todo o universo está residindo no templo do seu coração. Você deve ter coragem e confiança para dizer: ó Senhor, é dito que você permeia todo o universo como o mais minúsculo dos minúsculos e o mais poderoso dos poderosos. Anoraneyan Mahato Mahayan. Mas você também reside em meu pequeno coração em um espaço de meia polegada. Com essa firme determinação, fé e confiança, você pode facilmente alcançar a divindade. Sairá. Sério, acho que eu vou continuar então. Mais um pouco. Bhagirata trouxe a água do Ganges para a terra. Como? Com essa firme determinação. Buda também fez grandes penitências, tapas, e alcançou o Nirvana. Seu pai, Suddhodana, uma vez soube que Buda estava implorando por esmolas. Ele ficou muito aborrecido e enviou uma mensagem para o Buda. Ó, meu filho, eu, meu pai e meu avô fomos todos reis. Você também é um rei. Eu ouvi dizer que você, pertencente a uma família de reis, está mendigando nas ruas como uma pessoa comum. Em nossa família não há escassez de dinheiro, ouro, terras, etc. Não faltam confortos e luxos. Uma variedade de pratos doces e uma cama linda e macia estão ao seu comando para desfrutar com alegria. Você, como príncipe deste reino, tem direito a esses confortos. Sendo assim, por que você está dormindo sobre uma pedra dura e indo a todas as casas com uma cuia de esmolas? Você não sabe quanta agonia eu estou sofrendo ao ouvir sobre sua condição. Se você estiver preparado para retornar ao nosso reino, eu farei todos os arranjos para recebê-lo de volta. Ao ouvir essa mensagem, Buda soltou uma gargalhada. Ele enviou uma mensagem em resposta a seu pai, dizendo: é verdade que meu pai, meu avô e meu bisavô foram todos reis. Mas minha vida é diferente. Eu escolhi levar a vida de um renunciante. Se você realmente deseja que eu volte ao seu reino, por favor, diga-me se você tem a capacidade e o poder de me libertar das garras da morte. Você tem o poder de me impedir de ficar doente para sempre?
Você pode evitar que a velhice me subjugue? Você primeiro responda a essas perguntas. Se você puder fornecer respostas satisfatórias às minhas perguntas, eu retornarei no momento seguinte. Nosso nascimento é cheio de sofrimento. A velhice é sofrimento. Esposa e filho são sofrimento. A última viagem é ainda mais dolorosa. Todos esses sofrimentos vêm repetidamente. Portanto, tenha cuidado, tenha cuidado. Janma Dukham, Jara Dukham, Jaya Dukham, Punah Punah. Antyakale Mahadukham, Tasmat Jagrata Jagrata. Assim diz o ditado. Tendo sabido de todas essas coisas, tendo visto pessoas sofrendo bem diante de nossos olhos, e tendo ouvido sobre o que está acontecendo no mundo, qual o propósito de cair vítima dessa ignorância? Buda enviou essa resposta a seu pai. Devemos também reconhecer essa verdade. Esse deve ser o nosso esforço. Vou reler. Bhagirata trouxe a água do Ganges para a terra. Como? Com essa firme determinação. Buda também fez grandes penitências, tapas, e alcançou o Nirvana. Seu pai, Suddhodana, uma vez soube que Buda estava implorando por esmolas. Ele ficou muito aborrecido e enviou uma mensagem para o Buda. Oh, meu filho, eu, meu pai e meu avô fomos todos reis. Você também é um rei. Eu ouvi dizer que você, pertencente a uma família de reis, está mendigando nas ruas como uma pessoa comum. Em nossa família não há escassez de dinheiro, ouro, terras, etc. Não faltam confortos e luxos. Uma variedade de pratos doces e uma cama linda e macia estão ao seu comando para desfrutar com alegria. Você, como príncipe deste reino, tem direito a esses confortos. Sendo assim, por que você está dormindo sobre uma pedra dura e indo a todas as casas com uma cuia de esmolas? Você não sabe quanta agonia eu estou sofrendo ao ouvir sobre sua condição. Se você estiver preparado para retornar ao nosso reino, eu farei todos os arranjos para recebê-lo de volta. Ao ouvir essa mensagem, Buda soltou uma gargalhada. Ele enviou uma mensagem em resposta a seu pai, dizendo: É verdade que meu pai, meu avô e meu bisavô foram todos reis, mas minha vida é diferente. Eu escolhi levar a vida de um renunciante. Se você realmente deseja que eu volte ao seu reino, por favor, diga-me se você tem a capacidade e o poder de me libertar das garras da morte. Você tem o poder de me impedir de ficar doente para sempre? Você pode evitar que a velhice me subjugue? Você primeiro responda a essas perguntas. Se você puder fornecer respostas satisfatórias às minhas perguntas, eu retornarei no momento seguinte. Nosso nascimento é cheio de sofrimento. A velhice é sofrimento. Esposa e filhos são sofrimento. A última viagem é ainda mais dolorosa. Todos esses sofrimentos vêm repetidamente. Portanto, tenha cuidado, tenha cuidado. Janma Dukham, Jara Dukham, Jaya Dukham, Punah Punah. Antyakale Mahadukham, Tasmat Jagrata Jagrata. Assim diz o ditado. Tendo sabido de todas essas coisas, tendo visto pessoas sofrendo bem diante de nossos olhos e tendo ouvido sobre o que está acontecendo no mundo, qual o propósito de cair vítima dessa ignorância? Buda enviou essa resposta a seu pai. Devemos também reconhecer essa verdade. Esse deve ser o nosso esforço. Sairá. Sairão, essa história do Buda é um grande exemplo, né, para a humanidade. O Buda realmente ele tinha uma visão correta, não, de que a gente precisa se livrar dos sofrimentos e que não os confortos do mundo, a riqueza, né? Quando a gente
né, se contenta com elas e não busca saber a nossa origem, a origem do sofrimento, nada disso satisfaz, porque, como ele falou, né, a doença, a morte, né, a velhice, tudo é sofrimento, né? Se a gente está na ignorância. Então, o primeiro, o Baba sempre fala, né? A primeira coisa que a gente tem que buscar é, é o conhecimento, né? O autoconhecimento, o conhecimento da verdade, conhecer sobre Deus, quem nós somos, e nos livrarmos de todos esses sofrimentos. E não nos apegarmos ao mundo ou nos apoiarmos no mundo achando que alguma coisa vai nos dar uma felicidade duradoura, né? Porque tudo passa, né? Nenhuma felicidade das coisas do mundo vai nos dar a felicidade que a gente deseja, que é a felicidade permanente. Então, o Buda demonstrou, né, através do seu exemplo e das suas palavras, qual deve ser a nossa verdadeira preocupação, né, nossa verdadeira busca, né, nesse mundo, que é questionar tudo isso e buscar, né, com relação ao mundo, e nos livrarmos definitivamente do sofrimento, né, da, da roda das encarnações, né, do samsara, né, ao qual a gente está preso, e nos libertarmos, nos pegarmos, buscarmos a Deus, buscarmos ao Senhor para poder nos libertar de todos os sofrimentos. Sairam. Sairam. Os trechos que ele fala do nascimento, ser cheio de sofrimento, velhice, os parentes, né? Tudo isso me veio a questão do apego também. Todo o nosso sofrimento está relacionado ao nosso apego, né? Até a própria carta do pai para ele, né? Está demonstrando o apego ali. E o caminho realmente para você conseguir sair dessa roda de sofrimento é o desapego, é se parar de se identificar, né? Com tudo, tanto com as pessoas ao nosso redor, com o corpo, com a mente, para se identificar com posição social, né? Eu acho que esse é o caminho do desapego, a não identificação mais com essas coisas, porque essas coisas elas são passageiras, elas podem ir e vir por questões adversas ou por escolha também. Como foi no caso do Buda, né? No caso, ele escolheu fazer um caminho de renunciante, apesar dele, da origem dele ser de nobre, né? Um kshatriya, vamos dizer. Mas ele escolheu o caminho do renunciante para justamente atingir o propósito, né, da vida. É,
Sairam. Acho também, né, que é importante ressaltar que o Buda é considerado um avatar, né, um dos grandes mestres da humanidade, que veio para ensinar a humanidade inteira, né, para libertar, ajudar a libertar a humanidade. Então ele tinha que passar por essa lila aí, essa história, né, de uma grande renúncia, né, do que a gente que acha que ele tinha tudo que a gente se apega nesse mundo, né? Porque a gente vive, né? O ser humano comum vive para esses objetivos, né? Conseguir tudo isso que o Buda tinha, né? Conseguir, né? Ter riqueza, ter, ter esposa, ter filhos, né? Filho ser da realeza, enfim, ter acesso. A gente busca ter acesso a todos esses confortos. A gente busca a nossa felicidade, né, em conquistar essas coisas no mundo, né, riqueza, relacionamentos, né, etc. E assim, esse rompimento brusco dele é como um exemplo, não para que a gente abandone os nossos deveres, porque o Baba sempre fala que é através dos nossos deveres que a gente vai conseguir a libertação, mas não ter como objetivo essas coisas. Nosso objetivo, eu entendo assim, né? Até inclusive estou ouvindo um livro do Joel Goldsmith, em que ele fala disso, né? A nossa constante conexão, né? Busca é Deus, né? Essa união com Deus. E essa união com Deus, ela vai nos dar tudo que a gente precisa, né? Relacionamentos harmoniosos, né? Deus vai se apresentar para a gente na forma de casa, de automóvel, o que seja, né? Riqueza, porque ele não ele fala que essas coisas não existem. É Deus que se manifesta para a gente na forma de todas essas coisas. Né? Que só há Deus, só existe Deus, que a gente tem que acordar para essa realidade. Então, ao viver, né, a verdadeira vida espiritual, né, Deus nos provém de tudo, né? Que é o que o Baba sempre fala e é o que o Buda viveu para também provar isso, né, para a humanidade, que é o que a gente deve buscar. As outras coisas todas são menores, são consequências naturais da união com Deus. Sairam. Sério, continuar a leitura mais um pouco? Agora, sobre a distinção entre o campo e o conhecedor do campo. Kshetra Vibhaga. O que é o campo, Kshetra? Quem é o conhecedor do campo, Kshetra? Qual é a diferença entre os dois? Vamos analisar. A palavra Kshetra contém 2 sílabas. A palavra Kshetra contém 3 sílabas. A sílaba Gna é extra da palavra Kshetra em relação à palavra Kshetra. Kshetra está sem a sílaba Gna. Kshetra está com a sílaba Gna. Ou seja, o corpo, Deha, que é o campo, Kshetra, está sem conhecimento ou consciência, Jnana. O conhecedor do campo, Kshetra está com conhecimento ou consciência. O campo
kshetra, é um instrumento, pade, do conhecedor do campo, kshetra gna. Mas o homem hoje em dia se identifica com o corpo. Ele pensa que é o corpo. Como nós usamos essas palavras em nossa linguagem comum? Nós dizemos, esse é o meu corpo. Porque você não é o corpo, você diz, esse é o meu corpo. No entanto, mesmo que o conhecedor do campo, kshetra gna, não seja o campo ou o corpo, kshetra, ele pensa que é o corpo. Quando você diz, esse é o meu lenço, você é diferente do lenço. Da mesma forma, quando você diz, esse é o meu corpo, você é diferente do corpo. De acordo com o ditado, deve-se reconhecer o residente interno do corpo, dehi, somente enquanto o corpo, deha, está vivo. Deha munantalo tanu telyavalayu. Se não houver o corpo, deha, não haverá possibilidade de procurar pelo residente interno, dehi. Nós somos capazes de executar todas as nossas ações e práticas espirituais, sadhanas, somente através do corpo. Vou reler. Agora, sobre a distinção entre o campo e o conhecedor do campo. Kshetra, Kshetra Gna Vibhaga. O que é o campo, Kshetra? Quem é o conhecedor do campo, Kshetra Gna? Qual é a diferença entre os dois? Vamos analisar. A palavra Kshetra contém duas sílabas. A palavra Kshetra Gna contém 3 sílabas. A sílaba Gna é extra da palavra Kshetra Gna em relação à palavra Kshetra. Kshetra está sem a sílaba Gna. Kshetra Gna está com a sílaba Gna. Ou seja, o corpo, Deha, que é o campo, Kshetra, está sem conhecimento ou consciência, Jnana. O conhecedor do campo, Kshetra Gna, está com conhecimento ou consciência. O campo, Kshetra, é o instrumento, o pade, do conhecedor do campo, Kshetra Gna. Mas o homem hoje em dia se identifica com o corpo. Ele pensa que é o corpo. Como nós usamos essas palavras em nossa linguagem comum? Nós dizemos, esse é o meu corpo. Porque você não é o corpo, você diz, esse é o meu corpo. No entanto, mesmo que o conhecedor do campo, Kshetra Gna, não seja o campo, ou o corpo, Kshetra, ele pensa que é o corpo. Quando você diz, esse é o meu lenço, você é diferente do lenço. Da mesma forma, quando você diz, esse é o meu corpo, você é diferente do corpo. De acordo com o ditado, deve-se reconhecer o residente interno do corpo, Dehi, somente enquanto o corpo, Deha, está vivo. Deha munantalo tanu telyavalayu. Se não houver corpo, Deha, não haverá possibilidade de procurar pelo residente interno, Dehi. Nós somos capazes de executar todas as espirituais, sadhanas, somente através do corpo. Sério? Sairam. O Baba está dizendo aqui que nós precisamos do corpo para realizar o nosso sadhana, para conhecer o residente do corpo, mas que nós não podemos nos identificar com o corpo. Nós precisamos do corpo. Sem o corpo não podemos fazer nada nesse mundo. Nem em termos, né, de qualquer coisa. E muito menos o objetivo mesmo da nossa vida, que é conhecer o residente interno, né, do corpo. Então, ele está aqui explicando isso, né, e provando para a gente que a gente é diferente do corpo. Ao usar, né, essa comparação daquilo que você diz que é seu, não é você. Como ele diz aqui, o meu lenço, meus óculos, meu qualquer coisa, eu me separo dessa coisa, mas
que a gente tem essa forte identificação de achar que é o corpo. Sairam. Sairan. Essa baba aqui, ele está entrando no tema do capítulo 13 da Bhagavad Gita, né? Ele fala do campo e o conhecedor do campo. O campo sendo o corpo, ou a natureza, né? E o conhecedor do campo seria a consciência que habita o corpo. Interessante, porque nesse capítulo ele parece estabelecer uma visão dualista, né? Bota o corpo de um lado, o conhecedor do corpo do outro lado, né? E isso depois de já ter feito, né? Já no capítulo 2, por exemplo, né? Já ter trabalhado bastante sobre a questão da não dualidade, né? Então parece que dá na Bhagavad Gita uma mudança de rumo aí, né? No tema. E se você ler o comentário do Shankaracharya sobre a Bhagavad Gita, você vê que nesse capítulo ele se detém bastante nas considerações dele. É um dos capítulos maiores no comentário. Acredito que seja justamente porque ele está tentando mostrar, né, que é possível uma interpretação dentro do não dualismo, que é o que ele propõe, desse texto que aparentemente está separando, né? É claro que eu não tenho condição de reproduzir os argumentos dele aqui, mas eu sinto que sim, que isso que estabelecer essa distinção entre o corpo e o conhecedor do corpo, eu vejo isso mais como um ponto de partida, né? Esse capítulo 13 para mim é como se fosse um reinício da Gita ali, onde ele vai, onde ele está recomeçando, pegando esse tema, né? Mas que ele só vai desenvolver depois dos capítulos seguintes, 14, 15, 16, 17, 18. Então, assim, como se ele tá falando dentro da nossa experiência, né? Dentro da nossa possibilidade de compreensão, né? E dentro da nossa possibilidade de compreensão, o primeiro passo é estabelecer que eu não sou o corpo apenas, né? Porque, em geral, a gente está identificado com o nosso corpo, né? Então, o primeiro passo é a gente se desidentificar com o corpo e compreender que existe algo que está além do corpo, né? E, e mais adiante, né, a nossa compreensão se expande e a gente compreende que o próprio corpo também faz parte. Então, o próprio corpo também é feito de consciência, né? Tudo é consciência, tudo é Deus. Então, como se fosse um passo a passo aqui. Começa negando, né?
eu não sou o corpo, eu não sou a mente, etc. Mas depois você vai, quando você chega ao Atma, né, você expande sua consciência, porque você compreende que o Atma é o próprio Brahman, o Atma abrange todas as coisas. Inclusive o corpo, inclusive todas as gunas, né? Inclusive as pessoas boas, inclusive as pessoas ruins, as pessoas que você gosta, as pessoas que você não gosta. Mas a gente, né, no caminho espiritual, a gente segue um passo a passo, né? Então a gente começa com essa distinção e a gente começa cultivando Sattva-guna, né? Que é a guna da pureza, da bondade, que é aquela que ajuda a livrar a gente, né, do egoísmo, da ignorância que está velando a nossa visão. Saira. Sairam. Um dos grandes problemas da identificação com o corpo é que o corpo morre, né? O corpo só está animado pela consciência. E o corpo adoece e a gente pensa que a gente adoeceu. Pessoas que não acreditam, né, em Deus, tem pessoas que... Já vi pessoas assim, né? Aqui tem várias assim, que acha que com a morte acaba tudo, né? E eu acredito que elas devem viver um grande desespero interno, né? Porque se a gente pensar isso, acabou, né? Ferrou. Então, então como, né, o Rubens falou, tem que... vai passo a passo, né? Mas a gente precisa saber que a gente não é esses instrumentos que a gente tem, né? Está tudo dentro da consciência. Sairá. Sairá. Eu achei interessante justamente na distinção, ele colocar a separação, né? O kshetra e na. No corpo não há conhecimento. Necessário alguém para conhecer o corpo. E aí, dentro daquela... Ele falou antes, né? Pelo menos do meu entendimento do que ele falou antes, justamente esse conhecimento que a gente tem está muito atrelado ao corpo, né? Pessoas muito educadas que perderam sua fé. Elas são educadas dentro daquilo que tá ligado ao corpo. Ou seja, dentro daquilo que, de alguma maneira, não tem o conhecimento. Então, a gente busca o conhecimento naquilo que não é. Conhecimento que não tem conhecimento. E se apega como uma pessoa à deriva, né? A um toco aí de madeira qualquer, ao invés de tentar ir para a próxima, outra margem. Achando que sendo cabeça dura, vamos dizer assim, né? Porque não está cansado ainda de sofrer, né? Parece. Não se cansou. Então, a gente busca como o Sai Baba fala, né? Inverte o sentido das coisas, inverte o sentido da carruagem, inverte o sentido de tudo, né? Eu busco conhecimento no meu corpo, e ao contrário, né? Eu vim utilizar, ele é um instrumento que ele falou, né? O corpo, um instrumento. Ele foi feito para ser utilizado para esse propósito da iluminação, para esse propósito
de fazer dos sadhanas, justamente sempre visando reconhecer a unidade, né? Então, seria interessante da gente perceber, né, que quanto mais a gente prende, até o próprio corpo, quanto mais tensão a gente faz, tudo, mais difícil fica tudo, né? Então, buscar, de alguma maneira, soltar isso, essas necessidades todas que a gente se impôs, né? Que a gente aceitou, para ir soltando realmente, como posso dizer, para se desprender desse ponto de vista de que o corpo vai me dar alguma coisa de conhecimento, o corpo que eu vou, né, a minha mente que está ligada a esse corpo, o meu cérebro está no corpo, é aqui que eu vou ter o conhecimento, e não, é daqui que eu vou experimentar, porque eu não estou, eu acho que assim, eu nem estou no corpo, né, vamos dizer, se eu sou uma coisa só, então, buscar expandir. Acho que nem expandir, né? Porque eu acho que a gente tem que desconstruir mesmo esse caminhar do conhecimento, né? Deixar de achar que eu vou conhecer alguma coisa utilizando algo do meu corpo, porque esse corpo ele não tem condição para isso, ele não foi feito para isso. É como eu vou conseguir cortar alguma coisa com um objeto não cortante? Muito dificilmente. Né? Então, a gente buscar utilizar o corpo da maneira adequada, né? Como uma ferramenta, né? Não com um propósito em si, né? E eu acho que até nisso ajuda também ao desapego. Porque se ele sendo um instrumento, ele não é o propósito em si, qual a necessidade de eu ficar angustiada se há algum problema com ele, né? Lembrando até que a própria angústia, quando se tem um problema no corpo, não ajuda a resolver o problema, piora. Então, toda essa nossa maneira de ver as coisas, de viver as coisas, ela está levando a gente a continuar nesse caminho do sofrimento. Não sai, não. Sai não. Vou continuar a leitura, então. Nosso corpo consiste de 5 órgãos de ação, karmendriyas, 5 órgãos de percepção, gyanendriyas, 5 alentos vitais, pranas, 5 invólucros, koshas, e um indivíduo, jiva. Juntos eles formam os 21 princípios, tattvas. Também incluídos nisso estão a mente, manas, o intelecto, buddhi, o ego, a ahamkara e a memória, chitta. Assim, tudo isso soma 25 princípios, tattvas, que constituem nosso corpo. É por isso que se diz que a ilusão, Maya, consiste de 25 segredos, marmas. Nascidos na ilusão, Maya, crescidos na ilusão, Maya. No entanto, os estúpidos não realizam a ilusão, Maya. Todas as nossas vidas são ilusão, Maya. Nossos relacionamentos são ilusão, Maya. A existência mundana, samsara, é ilusão, Maya. A morte é ilusão, Maya. Por que cair em ilusão, Maya, por esta vida de ilusão, Maya? Tudo o que vemos ao nosso redor é ilusão, Maya.
Você existe em um momento e desaparece em outro. Houve reis e reinos. Eles governaram seus reinos com grande orgulho e preconceito. Mas onde eles estão agora? Quantos reis e imperadores se fundiram na eternidade do tempo? Tudo muda em sintonia com a roda do tempo. Dias, meses, anos e até eras, yugas, estão mudando. O tempo é um rio eterno. Todos os objetos, indivíduos e coisas são arrastados por esse rio. Um objeto que está sendo arrastado não pode proteger um outro objeto que também está sendo arrastado. Quem pode proteger quem? Somente Deus, que é o protetor de todos, pode proteger todos os seres vivos. Ele é a verdadeira margem para o rio do tempo. Esse é o segredo da vida. Aquele que realiza esse segredo é um verdadeiro indivíduo, Vyakti. Portanto, não acredite no universo, Jagat. Não se esqueça de Deus. Experimente a divindade na humanidade. Não acredite no universo, Jagat. Não tema a morte. Não deixe Deus sob nenhuma circunstância. Agarre-se a Ele sempre. Esses são os princípios mais importantes. Vou reler. Nosso corpo consiste de 5 órgãos de ação, karmendriyas. 5 órgãos de percepção, gyanendriyas. 5 halentos vitais, pranas. 5 invólucros, koshas. E um indivíduo, diva. Juntos, eles formam os 21 princípios, tattvas. Também incluídos nisso estão a mente, manas, o intelecto, buddhi, o ego, a ahamkara e a memória, chitta. Assim, tudo isso soma 25 princípios, tattvas, que constituem nosso corpo. É por isso que se diz que a ilusão, Maya, consiste de 25 segredos, marmas. Nascidos na ilusão, Maya, crescidos na ilusão, Maya. No entanto, os estúpidos não realizam a ilusão, Maya. Todas as nossas vidas são a ilusão, Maya. Nossos relacionamentos são ilusão, Maya. A existência mundana, samsara, é ilusão, Maya. A morte é ilusão, Maya. Por que cair em ilusão, Maya, por esta vida de ilusão, Maya? Tudo que vemos ao nosso redor é ilusão, Maya. Você existe em um momento e desaparece em outro. Houve reis e reinos. Eles governaram seus reinos com grande orgulho e preconceito. Mas onde eles estão agora? Quantos reis e imperadores se fundiram na eternidade do tempo? Tudo muda em sintonia com a roda do tempo. Dias, meses, anos e até eras, yugas, estão mudando. O tempo é um rio eterno. Todos os objetos, indivíduos e coisas são arrastados por esse rio. Um objeto que está sendo arrastado não pode proteger um outro objeto que também está sendo arrastado. Quem pode proteger quem? Somente Deus, que é o protetor de todos, pode proteger todos os seres vivos. Ele é a verdadeira margem para o rio do tempo. Esse é o segredo da vida. Aquele que realiza esse segredo é um verdadeiro indivíduo, Vyakti. Portanto, não acredite no universo, Jagat. Não se esqueça de Deus. Experimente a divindade na humanidade. Não acredite no universo, Jagat. Não tema a morte. Não deixe Deus sob nenhuma circunstância. Agarre-se a Ele sempre. Esses são os princípios mais importantes. Sairam. Sairam. Partindo do conhecimento de que só há Deus, a Maia é justamente a gente achar que existe algo fora de Deus, ou não perceber que as pessoas na nossa vida, os nossos relacionamentos,
é o próprio Deus que faz todos esses papéis. Que, né, a gente vê o outro quando só há um, né, a ilusão da multiplicidade, né, que é Maya. Então, o Baba, né, eu vejo assim, ele está nos ensinando que tudo, né, tudo se funde no tempo, como ele diz, né, tudo passa, todos os corpos vão passar, né, ele fala reis, rainhas, não importa, né, tudo é engolido pelo tempo, e que não adianta a gente querer se agarrar a nada, né, que tá, porque tudo tá, né, o rio, com essa imagem do rio é perfeita, né, tá tudo sendo arrastado pelo rio, eu não posso me segurar em nada do que está sendo arrastado, né, a margem segura é Deus, né, eu só posso me segurar em Deus, né, então é o que ele fala, tem que buscar Deus o tempo todo, essa é a única realidade, né, para que você não tema tudo isso, todos esses arrastamentos, né? Não temer a morte ou qualquer coisa que aconteça, porque tudo isso é ilusão, né? Então, é isso, se agarrar a Deus. Deus é a única realidade, né? Estar com Ele o tempo todo, buscá-lo o tempo todo, né? Estar sempre meditando nele, e repetindo o tempo todo para nós mesmos que tudo é Ele, né? Tudo é Ele. Eu hoje, né, por exemplo, exemplos práticos da vida, né? Hoje eu fui trabalhar, né? Eu trabalho numa casa de acolhimento, né, de crianças, e as crianças elas estão todas numa colônia de férias. A casa está vazia de crianças, mas nós vamos trabalhar na mesma. E estamos esses dias, né, fazendo limpeza geral na casa, coisa que eu detesto. A única coisa que eu gosto é da cozinha, sabe? Isso eu gosto, de cozinhar. Então, não me importo de lavar prato, qualquer coisa, mas apesar que a gente não precisa lavar, porque tem máquina de lavar, né? Lava pouca coisa, lava panela, mas isso eu gosto. Mas fazer limpeza, terrível. Aí a minha parte era limpar lá em cima o quarto de duas crianças, né? E eles são muito bagunceiros, têm muitas coisas, né? Aí eu tenho uma má vontade em limpar. Porque eles mesmos que são todos grandes, são de 13 anos para cima. Então, tem de 13 a... Atualmente é de 13 a 15 anos, né? Então, eles limpam o quarto deles, e a gente mais revisa, né? Então, mas a limpeza geral a gente tem que fazer. Aí lá fui eu limpar o quarto, né? Trocar as camas, que a gente já tinha lavado a roupa, não sei o quê. E eu meio na má vontade, né? Aí o que eu tenho que afirmar para mim? Eu estou limpando o quarto de Baba. Como você limparia o quarto de Swami, né? Aí eu penso, é Swami que vive aqui nesse quarto para poder, né? Mas é também uma espécie de sadhana, e também eu reconheço, né, que a gente eu tenho essa coisa da mente, né, da má vontade em fazer certas coisas, né, quando a gente deveria ser equânime, fazer tudo bem, né, não ter rejeição por algumas tarefas, não é? Aí eu, na maior, assim, não, é Swami que vive aqui, para não ficar limpando assim como quem passa por cima, faz de qualquer jeito, disfarça, porque não é fácil a nossa vida, né? Assim, a nossa mente, ela está sempre... Cada um tem suas coisas, né? Suas resistências, né? Não é fácil, mas a gente tem que se agarrar com Deus e seguir em frente, que Ele vai
no momento que ele quiser, né, a graça se derrama, né? Acredito que ele está... Acredito não, eu sei que ele está vendo o nosso esforço, né? Conhece-nos melhor do que tudo, né? As nossas limitações, que são causadas pela mente, né? A mente viciada, a mente que quer confortos, que quer só prazeres, não é? E tal. Então, é isso, Saira. Sairão. Esse ponto dele falar da gente não acreditar no universo, né? Não acreditar na ilusão. E é interessante, porque a gente tem a necessidade de acreditar em alguma coisa, até para a gente poder se guiar, né? Então, a gente acredita que traçando um caminho, esse é o caminho certo. A gente acredita que em várias coisas, mas tudo isso ele está falando para a gente está acreditando em ilusões. E como é difícil da gente acreditar naquilo que é intangível para o instrumento que a gente usa normalmente para conhecer as coisas. Então, acho que Saibaba mostra, pelo menos para mim, muito isso, né? Você está usando os instrumentos da maneira errada, né? Está usando tudo errado aí. Para, reorganiza, né? A nossa mente, ela tem um propósito que não é o que a gente estava utilizando. Nosso corpo tem um propósito que não é o qual nós estamos utilizando ele. Tudo tem talvez nem tenha propósito também. Essa é mais uma necessidade de acreditar que existe um propósito para qualquer coisa. Eu acho bastante complicado se ficar tentando compreender, mas talvez simplesmente, como ele falou, né, não acredita no universo, não acredita na ilusão, não se esqueça de Deus. Então, e experimentar a divindade na humanidade é justamente isso. Ele falou, né, da questão dela estar utilizando ali o ambiente de trabalho para pensar em Deus, para lembrar de Deus, né? Ela está utilizando a humanidade ali, né, para fazer isso. Acho que é a maneira mesmo que a gente tem que procurar viver, né? Não é querer fugir de tudo, já que tudo isso é uma ilusão, mas viver entendendo que isso aqui é uma ilusão. Viver entendendo que não é aqui, isso aqui não vai me trazer segurança. Né? Não esperar segurança, assim, daquilo que é ilusório. Mas pode ser plenamente prazeroso, assim como a gente lê um livro que é uma ilusão, né? A gente sabe que é ilusório, mas é prazeroso. Várias coisas que a gente vivencia sabendo ser uma ilusão, a gente tem muito prazer, né? Ver aquele caleidoscópio, né? Mudando as formas. É muito, muito interessante, né? Então, assim, a gente tem prazer com as coisas que a gente sabe que é ilusão. Acho que talvez se a gente conseguir fazer nossa visão realmente modificar em relação ao mundo, realmente ver tudo isso como uma ilusão, entender que a gente está
uma ilusão, talvez a gente vá ser muito mais feliz, vai desfrutar muito mais disso, né, desse ambiente, como se a gente estivesse num romance, né, vamos dizer assim, do que se a gente levar tudo isso muito a sério, né? Não sei, não. Sério, vamos terminar por aqui então. Semana que vem a gente continua. Om Triambakam Yajamahe Sugandhim Pushtivardhanam Urvarukamiva Bandhanam Mrityurmukshiyamamritaate Om Shanti Shanti Shanti